Ali o Intercontinental. É o Intercontinental lá embaixo, ali aquela estátua daquele cavaleiro ali é o Dom Pedro IV. Ali na frente aquele monumento é o que mesmo? Não, aquele ali é o Almeida Garrett. Aquele edifício é o edifício da prefeitura, portanto certo. nós chamamos Câmara Municipal. Ah. E o Dom Pedro IV de Portugal, primeiro do Brasil, está ali naquele cavalo. Ali, a ver? Ok. Aquela era a Praça Dom Pedro IV, mas nós agora vamos seguir. Tá. Sabe, o Porto já existia na altura dos... Vocês sabem um bocadinho da história de Portugal? Sim. Os romanos, Sim. invasão dos romanos. Ok. Havia celtas aqui, antes dos romanos. Portanto, estamos a falar de 2 séculos antes de Cristo, quando os romanos chegam à Península Ibérica, não é? Depararam-se aqui com vários povos locais, meios celtas, meios íberos e celtíberos. Eram os lusitanos, que dominavam toda a zona de Portugal abaixo do Rio Douro e até entravam um bocado em Espanha. Tinham um chefe que se chamava Viriato, que depois foi morto à traição dentro do acampamento. E acima do Douro havia os galaicos. Portugal fazia parte da Galiza, não é? Portanto, quando os romanos chegaram cá, dividiram e fizeram a Lusitânia na parte do sul do Rio Douro e na parte norte a Galécia Romana. Esse túnel que passamos agora, Sim, diga, este é um túnel muito novo. o que afundaram para passar por baixo? Sim, porque para atravessar a cidade estava muito trânsito. Tá, Então fizeram, exatamente. Ao invés de fazer um viaduto, fizeram. Exatamente, fizeram um túnel. Só que aqui o granito é o nosso solo é todo em granito. Aí passou E por isso é muito difícil de escavar. O nosso metro é um metro de superfície. Eu faço ideia. Olha, aqui à vossa esquerda está um dos jardins mais bonitos do Porto, que é o jardim do antigo Palácio de Cristal. Nós ainda vamos regressar aqui, Ok. Estamos aí para o centro, novo centro do Porto. Porto que começou por ser ali à volta da Catedral, na Zona Velha. A partir dos anos 60, 70, começa-se a expandir para esta zona. E então temos um novo centro de negócios, de serviços, aqui nesta zona que é a zona da Boa Vista. Este monumento que está aqui no centro desta praça, que é a Praça Mozinho de Albuquerque, O monumento lá à frente, o que é? este é um monumento evocativo das invasões francesas, quando o nosso rei fugiu para o Brasil. Quando o Dom João VI fugiu para o Brasil, o povo português ficou aqui a lutar contra os ingleses, contra os franceses, não é? E recebeu ajuda dos ingleses. E aqui está representada o leão. Está a ver o leão que está a dominar uma águia? Sim. O leão representa os ingleses e a águia representa os franceses que perderam a guerra. Nós conseguimos expulsar os franceses. Quanto tempo depois, mais ou menos? É? Portanto, nós conseguimos expulsá-los em 810. Eles invadiram-nos pela primeira vez em 1807, quando o rei foge para o Brasil. 3 anos. Não é? E aqui então temos esta praça enorme, que está aqui no centro, e ali começa a Avenida dos Aliados. Está a ver aquele edifício ali? Sim. É a Casa da Música. Ok. Mas eu vou dar uma volta à Casa da Música, porque vale a pena. Diga? Quando não chegou. O Napoleão não veio, vieram os generais do Napoleão. Os generais. Se você soubesse que Sim. ele vinha, não tinha ido embora. Mas Exatamente. para o Brasil foi muito bom, porque abriu os portos. Foi muito bom, foi. Foi muito bom. Se ele não vai, a gente era colônia até hoje. Sim, talvez, não sei. Este edifício, que é o edifício que foi construído no ano 2000, eu vou dar a volta porque ele é muito curioso. É um edifício muito recente, é a nossa Casa da Música. Nós temos agora aqui uma sala de espetáculos espetaculares para ver concertos de todo género. Vou dar a volta porque vou contar-vos a história. Foi um arquiteto holandês chamado Coles que tinha pensado fazer uma casa com forma de diamante para oferecer à noiva, para casarem.
Sim. Na verdade, a noiva rompeu com o noivado. Deu anel. Exatamente. Essas É que mulheres só dá este- novidade. Viu? Este edifício tem a forma de um trapézio, tem uma forma geométrica, tem uma forma de uma pedra, de um diamante. Então o que é que aconteceu? Ele fez um novo projeto da casa, redimensionou, aumentou e candidatou-se aqui à Casa da Música do Porto e ganhou. E é um dos nossos edifícios. Agora é a Casa da Música. Agora é a Casa da Música. Tem espetáculos aí. Só espetáculos. Espetacular, por acaso é bonito. É todo em cimento branco, é um cimento caríssimo e é pré-fabricado. As placas são feitas fora, foram feitas fora e depois foram aplicadas aqui. Está a ver? Ali o leão dominar a águia. É que também como o Sporting e o Benfica. Por isso é que os Benficas não gostam nada do Porto. Até aqui a águia está. Leão, os ingleses, a águia, os franceses. Pronto, e agora vamos entrar na avenida mais comprida de Portugal, uma das mais compridas, que é a Avenida da Boa Vista. Toda esta zona, como eu lhe disse, antigamente era tudo casas, fazendas, pronto. Não sei se vocês chamam quintas de abastecimento de produtos agrícolas. Dom Henrique de Borgonha e Dona Teresa foram os condes portucalenses, pais do nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques. É isso. Portanto, a seguir, os romanos estiveram aqui muito tempo, estiveram cerca de 500 anos, meio século, é muito tempo, e por isso é que nós temos uma grande influência romana, tanto na nossa língua como em muitos costumes que nós temos, muita coisa. A seguir aos romanos, o Império caiu, não é? Foi a invasão dos bárbaros, vieram os visigodos, vieram muitos povos germânicos que arrasaram a civilização romana. E fizeram dois reinos, o reino dos suevos, que tinha a capital em Braga, e o reino dos visigodos, que tinha capital em Toledo. Mas está a ver, as casas que eram antigamente eram assim. Mas foram muito abaixo, está a ver, olha, aqui também. Agora, isto aqui, isto até era um colégio dos maristas, agora é um banco. Mas esta parte é muito moderna e rica, portanto Portugal também tem pessoas muito ricas. Estamos a atravessar uma crise, é verdade, mas há gente muito rica. Mas quem é rico é rico. Ui, muito Rico mesmo. É que nem no Brasil. Não, os ricos brasileiros ainda conseguem ser mais ricos. Tá bom. Mas temos alguns ricos, temos. Ouviu falar no 25 de Abril, na Revolução? La Revolution? Não me recordo. Em 1974 houve um golpe de Estado, nós éramos uma ditadura. Quando? Em 1974, no dia 25. Sim. Houve uma revolução, o Marcelo Caetano teve que fugir para o Brasil e nós perdemos todas as nossas colónias. Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe, Timor. Nessa altura éramos muito ricos, era isso que eu lhe queria dizer. Muito ricos. Está a ver com estas colónias todas. O nosso problema é que estávamos há 14 anos com uma guerra. Entendi. Guerra colonial. Mas agora foi o mais rico do mundo, não é? Em 1400 e pouco. Sim, nessa altura era mesmo o mais rico do mundo, mas em 1960 não tínhamos o Brasil, é verdade, mas tínhamos Angola, tínhamos Moçambique, Guiné, Cabo Verde e fazíamos grande exploração agrícola. Este senhor que está aqui no cavalo é o Dom João VI e está a olhar para o Brasil. É por aqui mesmo que eu vou. Ele falando. Matosinhos. Esta instalação, esta obra de arte aqui, que chama-se Anémona, a Anémona está no limite, faz a fronteira entre o Porto e Matosinhos. O Porto de Leixões, que está ali, que vocês estão a ver ali, eu vou explicar, isto é uma obra feita por uma artista americana e para lembrar a faina da pescatória, da pesca. Então ela imaginou uma anémona do mar que está a ser, que foi feita com redes do mar. Você pode vê-los ali na água, pretos, vestidos ali de preto, tudo ali. Tem muitas escolas de surf. Ali, está a ver ali um grande navio. Um azul. Vamos aqui. Um azul lá. É um cargueiro. Aquela estrutura branca ali. Mas agora vêm muitos param aqui.
surfistas se aquecendo ali, ó. É. Ai, ganho. O iPod. E é uma praia pequenina, é a nossa praia. Metade está no Porto, a outra metade em Matosinhos. É logo de manhã, é impecável. Temos muita. Olha só na água quando estão. Século XVII. Foi construída pelos espanhóis. Eles tiveram Já viu ali a O quê? fortaleza do Castelo do Queijo? Ah, aquele castelinho. Século XVII. A fortaleza Foi ali, né? mandado fazer pelos espanhóis quando tomaram conta de Portugal. Ah, Entre 1580 e 1640, foi ali um período que nós perdemos a independência, Entendi. depois tivemos que restaurar. entendi. É na altura da Guerra dos Guararapes, Entendi. que nós tivemos que expulsar os holandeses Ok. com a ajuda dos brasileiros, não sei se lembra. Nós perdemos a independência, então estes países, os holandeses, os franceses, Fizeram os as ingleses, fortalezas, é. atacaram-nos nas colónias. Ah. E pronto. Aqui neste caso, esta fortaleza nunca teve passava à um frente papel do edifício. ativo na defesa. Nunca se vamos dizer assim. Isto agora está a ser administrado por uma força do exército, os comandos. Sabe o que é os comandos? Não, comando? É uma força especial tipo fuzileiros. Ah, sim. Mas querem vendê-lo. Querem vendê-lo para a Câmara do Porto. Esse forte aí, vocês Sim. dizem. Nós vamos ver a outra fortaleza que Tá. é muito bonita. Ainda que vamos parar. Vamos entrar agora na rua, na Avenida de Montevideo, que é esta. Está a ver ali o Dom João VI? Sim. Pensando, é por aqui que eu vou dar a linha. É por aqui mesmo que eu vou, nem que seja nado. Foi muito esperto. É. Foi o rei mais esperto da Europa daquela altura. É. Foi o único que o Napoleão não conseguiu apanhar. É. Foi mesmo esperto. Puxa aí. Como? Aqui começa a Avenida Brasil. É, aqui é a Avenida Brasil. Tem esta pérgola muito bonita, que faz lembrar o sul de França. Era aqui que os navios paravam, eles paravam ao largo e ia um pequeno barco buscar os passageiros que os trazia para terra. Senão Os barcos não conseguiam encostar, né? não conseguia. Nós sempre tivemos Navios, aqui uma coisa, muitos desastres. Ah, Aqui estamos na Barra mesmo, na Barra do Douro. Esta fortaleza sim tem um papel ativo, sempre foi a fortaleza que defendeu a entrada do Porto. É uma fortaleza do século XV, não é do século XVII, construída por portugueses. Chama-se a Fortaleza de São João da Foz. Nós estamos na freguesia de São João. Aqui é o Douro, já começa o Rio Douro. Acaba, não é? acaba aqui, Rio Douro. Cai no mar. Rio Douro. Começa em Espanha, quase ao pé de França. Puxa vida. Atravessa toda a Espanha e estes últimos 200 km, Portugal só tem 200 km de largura e 700 km de comprimento. E portanto estes últimos 200 km é onde é a região demarcada do vinho do Douro, ok. que agora não é só vinho do Porto, mas também vinho de mesa do melhor. Esta zona também é uma zona muito risca em pesca, pescado. Sabe porquê? Os sedimentos do rio descem, chamam os peixes do mar para vir comê-los. Não é? Eles entram por aí e são apanhados aqui tem um banco debaixo d'água. Digamos que o leito do rio, ali, faz assim e depois sobe aqui ligeiramente, nesta parte sobe e depois desce para o mar. Portanto, aqui tem uma espécie de um banco. Entendi. Não é? Aqui. Então aqui é exatamente onde acaba o Rio Douro e começa o mar, o Atlântico. Fazendo desemboque a Foz, né?
E agora vamos subir. Os gajos daquela parte que lembram os gajos. Nós agora vamos subir sempre junto ao rio. Até ao centro. Rio Douro. Está a gostar? Ele vem aqui, Rio Douro. E aqui ele começa o mar. É a cidade, essa parte, não aqui, mais para lá. Aqui é o Porto. Lembra do outro lado é Gaia. Vila Nova de Gaia. Vila Nova de Gaia. Vila Nova de Gaia. Pronto, agora aqui já estão a ver a primeira ponte. Esta é a Ponta Rábida. É uma ponte construída nos anos 60 por um dos maiores engenheiros portugueses, chamado Edgar Cardoso. Agora vamos ver. Agora vamos para o centro, vamos mesmo ao centro. Está a ver ali esta encosta? Sim. É tudo granito. O Porto é tudo assim. Todo. É granito. Nós exportamos granito. Temos muito granito. Todo Portugal Norte. Sabe que Portugal, a grande parte do nosso território é de origem vulcânica. O granito é de origem vulcânica. Depois temos uma pequenina parte que é de origem sedimentar. Que é a zona da costa. Como? Os dois andares O ônibus. deve ser turismo. Não. Angelinha mesmo. Aquele é o de linha, o azul é de linha. Aqui tem, esta era a casa dos engenheiros que tiveram a fazer a ponte. Depois não a destruíram e agora é um restaurante italiano. Tem uma vista muito bonita sobre o outro lado. Agora não Está a ver, aqui tem uma vista muito bonita. É muito melhor, é muito Carme? Carmo, o bonde é o destino. Você vê que a linha está bem usada, né? Bem limpa, não está oxidada. Então você vê que eles funcionam. Funciona. Aqui tem o Palácio da Justiça, é o Tribunal. Tribunal, é Estado Novo, arquitetura modernista. Agora deixe-me dizer-lhe uma coisa curiosa. O Porto Antigo, ou seja, o Porto anterior ao século XV, é atrás destas casas. Estas casas, que você está a ver por esta rua abaixo, estão assentes na muralha. Aqui havia uma porta, chamava-se a Porta do Olival. Portanto, esta parte do Porto para cá é posterior ao século XV. Para lá é medieval. Está a entender? Porto Velho e Porto Novo. Exatamente, olha, aqui é muito fácil de ver. Está a ver aqui a Torre dos Clérigos? A torre já está fora da muralha. A muralha descia onde estão estas casas, está a ver? Portanto, fechava o Porto aqui. E este é que é o Porto Antigo, ali. Aqui começou a crescer a partir do século XVI. E aqui, como eu lhe estava a dizer, havia a Porta do Olival, porque havia aqui um grande olival antigo, era a zona dos judeus, que eles representaram aqui nestas oliveiras. Vocês estão a ver estas oliveiras aqui? Sim. Já vamos ver melhor. Do lado esquerdo, portanto, do lado direito, é a Torre dos Clérigos e a Igreja dos Clérigos, claro. Qual igreja? Aqui, sim, à vossa direita. Mas nós vamos visitar as igrejas carmelitas.